Nesse vídeo eu vou te contar como você pode aprender tudo sobre investimentos sem necessariamente gastar fortunas aí com cursos. Até porque pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais em um curso não é garantia de que você vai aprender da maneira correta. Então, mais importante do que isso, eu vou te ensinar a filtrar as informações e a se organizar da maneira correta para estudar sobre investimentos sem ter que ficar gastando dinheiro com isso. Então, independente de você já estar aí na jornada de estudos sobre investimentos ou está querendo começar agora, esse vídeo vai te ajudar muito. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui é a corretora, só para a gente partir bem do básico mesmo, para a gente trazer algum nivelamento aqui. Muita gente fica aí nesse dilema e fica um tempão tentando escolher a melhor corretora, mas seja objetivo nessa sua escolha. Se você não vai ficar fazendo trade, swing trade, ficar comprando e vendendo, querendo encontrar momento de alta, momento de baixa, se você vai focar no que realmente importa, que é o buy and hold, que é investir para o longo prazo de maneira sólida e consistente, então para você só importa uma coisa: a corretora cobra ou não cobra taxas, principalmente de corretagem. E isso hoje em dia está muito fácil de você ver. A gente tem algumas corretoras zero corretagem aí no mercado, como por exemplo Rico, Nubank, Inter, Clear. Então a gente tem uma infinidade de opções aí de corretoras com zero corretagem. E é basicamente o que eu sugiro para você. Use a que você se sente mais confortável, desde que seja zero corretagem. Eu não ganho aqui patrocínio de nenhuma corretora, mas particularmente gosto bastante de usar a Rico. Tá bem? Mas conheço muita gente que usa o Nubank, muita gente que usa o Inter, então para você que investe com um horizonte de longo prazo, isso não vai importar muito, desde que seja uma corretora com zero corretagem. E aí a gente vai para o segundo ponto, que na minha opinião é um dos mais importantes, que é algo que precisa estar bem claro na sua mente. Somente você pode cuidar dos seus investimentos. Pare de querer delegar os seus investimentos para terceiros. Qualquer gerente ou assessor de investimentos vai ter os próprios interesses. E eu não estou nem aqui para julgar a atitude deles. Muito pelo contrário, eu acho nobre. Esse é o trabalho deles, né? Essa é a lógica básica do capitalismo. Onde tem pessoas dispostas a perder dinheiro, vai ter sempre pessoas dispostas a ganhar dinheiro. E isso gera uma série de problemas, né? Assessores vão querer demonstrar um trabalho ativo para poder justificar aí as altas taxas de administração, e isso automaticamente vai girar a sua carteira. Então eles precisam alimentar sempre essa falsa crença de que os gestores têm a capacidade de escolher os melhores momentos, de identificar as oportunidades de mercado, e isso tudo vai resultar em giro de carteira, que é a pior coisa que pode acontecer com seus investimentos. Um outro ponto é que normalmente a remuneração desses gestores está atrelada à performance de curto prazo, novamente aí incentivando movimentações para tentar alcançar esses resultados imediatos. Ainda em relação a isso, somente determinados tipos de ativos é o que dão comissão para eles. Então, não necessariamente vão pegar os tipos de ativos que são mais interessantes para você, mas sim os que dão comissão para eles. Um outro ponto, corretoras e bancos ganham em cima de transações. Novamente, eu não estou aqui julgando, dizendo que isso é certo, que isso é errado. Muito pelo contrário, eles são uma empresa, eles precisam ganhar dinheiro. Mas, por conta disso, existe um estímulo sistêmico para você sempre girar a sua carteira, né? Então, assim, esse é um assunto complexo, mas claramente aí fundos de gestão ativa, gestores, assessores sempre vão pensar no lucro deles e normalmente vão fazer você girar a sua carteira, que é o completo oposto aí do que você deveria estar fazendo com seus investimentos. E a gente tem aí vários estudos que mostram fundos de gestão ativa perdendo aí na maioria esmagadora dos casos para fundos de gestão passiva, perdendo para CDI e assim por diante. Quem dirá para boas empresas no longo prazo? Então, só você é capaz de gerir os seus investimentos. Pare de delegar a terceiros. E aqui, só para a gente finalizar esse ponto, o mesmo vale para dicas de YouTube. Sempre há um interesse por trás de dicas. Seja capaz você mesmo
de estudar os ativos que você compra. Não delegue a terceiros. E entrando aqui na parte dos estudos, a gente vai para um terceiro ponto, que é segmente os seus estudos. O que isso significa? Por exemplo, escolha uma classe de ativos. Normalmente se começa por renda fixa, né? Mas digamos que você já estudou renda fixa, agora você vai estudar fundos imobiliários. Então, esse é o mês que você vai estudar fundos imobiliários. Aí, segmente pelo tipo. A gente tem tijolo, a gente tem papel. Vai estudar somente tijolo primeiro, né? Fundos imobiliários do tipo tijolo. Aproveitando aqui, se você chegou nessa etapa de estudar fundos imobiliários de tijolo, eu vou deixar um vídeo na descrição completinho, eu ensinando passo a passo, bem esmagadinho, para você aprender a analisar fundos imobiliários, tá bem? Estudou sobre fundos imobiliários de tijolo? Vai estudar sobre fundos imobiliários de papel. Conseguiu entender tudo sobre fundos imobiliários? Compra um pouquinho, vai estudar ações. Ou seja, segmente, não tenha pressa, segmente os seus estudos. E aí um próximo ponto que tem tudo a ver com isso, que muita gente peca, defina um lugar onde você vai anotar o processo e a evolução dos seus estudos. Como, por exemplo, um OneNote na Microsoft ou um Evernote, ou até mesmo um Word, um Notepad, seja lá o que você queira, mas tenha um local definido, centralizador dos seus estudos. Eu, por exemplo, atualmente uso o Evernote, já usei durante muito tempo o OneNote. Então, crie, por exemplo, uma nota para cada etapa do seu estudo. Dessa forma, você consegue se organizar e revisitar os conceitos anteriores, até porque muita coisa que você vai aprender agora vai valer para um tipo de investimento que você vai aprender em seguida. Então, por exemplo, crie um template para fundos imobiliários de tijolo. Então, lá você vai anotar tudo o que vai aprender sobre fundos imobiliários de tijolo especificamente. Crie um outro para de papel, crie um outro para ações e assim por diante. E aí, junto nessa linha, crie templates de análise. Por exemplo, você vai aprender a analisar fundos imobiliários de tijolo do segmento de galpões logísticos. Crie um template, crie uma notinha só para isso, separada, e aí você coloca nesse template nada mais é do que um modelo, todas as características que você estudou e que considera importantes na análise de um ativo desse tipo. Por exemplo, ter no mínimo 10 galpões para, se ocorrer alguma perda de um galpão, comprometa no máximo 10% da receita. Não pode ter mais de 30% da receita proveniente do mesmo inquilino, por exemplo, é um requisito que você pode botar lá. Não ter mais de 20% de alavancagem, talvez, e assim por diante. Então você cria um template, como analisar fundos imobiliários de tijolo do segmento de galpão. Então toda vez que você for analisar um novo fundo imobiliário de tijolo do segmento de galpão, você vai revisitar esse modelo e vai bater todas as suas perguntas para ver se aquele fundo imobiliário atende aos requisitos que você estabeleceu. Então, a organização nos seus estudos sobre investimentos é crucial, é essencial. E além do template, você cria um arquivo, né, uma nota para cada análise que você faz. Por exemplo, você vai analisar KNR11. Crie lá uma notinha, KNR11. Coloque todas as respostas da sua análise com base no seu modelo e coloque a data. Analisei no dia tal. Daqui a 6 meses, um ano, você vai ter que fazer uma nova análise. Você busca essa análise que você fez e você só atualiza ela. Vai se tornar muito mais fácil a sua segunda, terceira, quarta análise. Portanto, volto a falar, a organização nos seus estudos e nas suas análises de investimento é o principal. Crie também uma nota só para um dicionário de termos, por exemplo. Termos que você pode compartilhar entre diversos tipos de ativos. Então, por exemplo, o que são contratos típicos e atípicos? O que é o EBITDA? O que é um fluxo de caixa? Qual é a diferença entre dividend yield e payout, por exemplo? O que é uma DRE, o que é uma DFC? Aí o limite vai ser até onde você quer levar esses estudos, né? Você consegue fazer uma análise extremamente profunda de um ativo ou uma análise minimamente aí suficiente para você determinar se você vai ou não ficar com aquele ativo. Mas veja que muitos desses termos você vai aproveitar para vários tipos de ativo. Então crie um dicionário de termos que você está aprendendo. Dedique tempo para esses termos. Então vai entender como é que funciona o cálculo do dividend yield ou do payout. Bota no Google, tira um tempinho da sua vida só para aquele termo. Eu estou te contando aqui o que deu certo para mim. É óbvio que nada do que eu estou falando aqui é regra. Existem N maneiras de você seguir aí com seus estudos nos investimentos, mas isso é o que deu certo para mim e é o que dá certo até hoje, tá bem? E aí a gente vai para o próximo ponto, que é leia
relatórios. Tanto fundos imobiliários, como ações nacionais, como ações internacionais, todos têm relatórios, todos disponibilizam relatórios para você enquanto investidor. É óbvio que sites que compilam as informações são ótimos. Você vai usar também, eu também uso, né, como Fundamentei, Status Invest, Investidor 10. Eles são ótimos, mas você não pode depender só deles de forma alguma. É muito importante você ler relatórios gerenciais de fundos imobiliários, por exemplo. No vídeo que eu vou deixar ensinando você a analisar um fundo imobiliário, a gente abre lá um relatório gerencial e eu leio com vocês ele completinho, ensinando passo a passo. Em ações, se você botar no Google RI, né, que é relação com o investidor, RI espaço o ticker da sua empresa que você está procurando, da sua ação, você vai achar o site lá da relação com o investidor e vai ter todos os relatórios que você precisa daquele ativo. Demonstrações financeiras, apresentações institucionais, então você vai ter tudo lá que você precisa para ler. Leia os relatórios dos ativos que você está estudando. Começar a ler os relatórios vai abrir a sua mente de uma maneira absurda, tenha certeza disso. A visão é completamente diferente desses sites que compilam os dados. E você encontra esse link de relatórios facilmente, os próprios sites que compilam essas informações, por exemplo, o Status Invest, o Fundamentei. Se você ir lá no ativo, você procurar, você vai ter lá o link direcionando para a página do RI ou para o relatório gerencial. Então é bem fácil de encontrar, tá bem? E aí a gente vai para o próximo passo, que é comece logo a investir. A prática é muito necessária nos investimentos, mas comece com pouco dinheiro. Então, por mais que você talvez não tenha tanto dinheiro agora para investir, isso na verdade é uma vantagem. Quanto menos dinheiro você aportar no início dos seus estudos, melhor. Por quê? Porque aí, se você errar no início da sua jornada de estudos sobre investimentos, o que é natural e vai acontecer, eu já te adianto de antemão, quanto menor o valor que você aportou, melhor, não concorda? Então, estudou sobre algum ativo, estudou e aprendeu sobre Tesouro Selic, por exemplo. Vai lá, tá confiante, estudou, entendeu? Vai lá, compra um pouquinho, compra um valor mínimo possível lá do Tesouro Selic. Dessa forma você vai aprender como é a dinâmica de mercado, os altas e baixas daquele tipo de ativo, né? Como é que são as oscilações de mercado e se permitindo errar nesse começo, porque aí você vai perder muito pouco dinheiro, né? Além do mais, você vai estar aí com o que a gente chama de skin in the game, né? Que é a pele em jogo. Então, por mais que seja um valor pequeno, querendo ou não, é dinheiro que você está colocando lá, o seu dinheiro com o seu suor. Então você vai inconscientemente se preocupar mais em continuar estudando, em aperfeiçoar os seus estudos sobre investimentos. Então veja que a prática é uma das melhores formas de não só aprender como funcionam as dinâmicas de cada ativo, mas também de te incentivar a estudar cada vez mais. Mas cuidado, porque a gente aí entra num próximo ponto que tem tudo a ver com isso, que é não tenha pressa. Tenha pressa sim de começar a prática, e comprando aos poucos os ativos que você estuda, mas não tenha pressa de comprar logo de cara já todos os tipos de ativos. Já no primeiro mês, aí, na primeira semana, você vai comprar ações nacionais, fundos imobiliários de todos os tipos, aí já vai querer comprar ações internacionais, aí já vai comprar renda fixa. Não faz sentido. Vá no seu tempo. Passe bastante tempo estudando sobre um ativo específico. Só quando você entendeu o suficiente para te deixar confortável com aquele ativo, aí você compra. E se você não se sentiu confortável, não compre. Ninguém é obrigado a comprar nada, tá bem? Então, estudou Tesouro Selic, aprendeu o que queria, se sentiu confiante, compra um pouco, aí vai estudar fundos imobiliários de tijolo, do segmento de lajes corporativas, por exemplo. Estudou, entendeu o suficiente para se sentir confortável para compra, aí você compra um, compra outro, mas vai com calma, tá bem? Não deixe aí que o tal do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que nada mais é do que o medo de ficar de fora, faça você se apressar. Tudo no seu tempo, tá bem? E aí a gente vai para um próximo ponto que também está relacionado, que é
Cuidado com informações erradas ou conflitantes. Então, você vai encontrar influenciador que defende foco em dividend yield, você vai encontrar influenciadores que não defendem foco em dividend yield, que é, por exemplo, o meu caso. Você vai encontrar influenciadores mais adeptos ao valuation, você vai encontrar outros que não são, que também é o meu caso. Até aqui é saudável e tá tudo bem. Não existe uma forma de investimento só, não existe só um método de investimento que dá certo. Já é comprovado que existem N métodos de investimento que dão certo. Cada um vai defender o seu lado e isso tá super saudável, não tem problema, tá? Mas aqui eu quero dizer para você, cuidado com influenciadores que passam informações erradas realmente para você. Tem muito influenciador por aí que passa muita informação errada. Então, sempre valide o que ele está falando. Não confie cegamente no que eu estou falando aqui, por exemplo. Vá você, faça a sua pesquisa. E assim deve ser de forma geral com a mídia como um todo, não só com o YouTube, né? E tenha também um cuidado especial com influenciadores mensageiros do apocalipse, né? Eu chamo eles assim porque tem vários aí, né? Que é o que tentam colocar medo em você. Dizer que tudo é difícil, tudo é muito arriscado. Normalmente eles falam muito de política, que o governo tal vai acabar com tudo e que tá perigoso e você precisa botar tudo pro exterior. E normalmente esse tipo de influenciador vai querer vender o curso dele, tá? Reitero aqui que também não tenho nada contra isso, a gente vive no capitalismo, cada um tá tentando ganhar o seu, mas tome cuidado, tá bem? Independente de tudo isso, foque sempre na sua estratégia de investimentos. Lembre-se do que eu falei lá no começo. Só você, no final das contas, é capaz de gerir os seus próprios investimentos. Não delegue a terceiros. Foque na sua estratégia de investimentos justamente para poder aproveitar esses ciclos de mercado de alta e de baixa. E não ficar com medo dos ciclos e talvez deixar de estar aportando justamente no momento que você deveria estar aportando. Aliás, dedique um bom tempo dos seus estudos para entender os ciclos de mercado. Esse é um estudo bem importante, tá bem? Tanto no Brasil como de maneira mundial. E aqui não é entender os ciclos de mercado para querer ganhar com um momento de compra ou um momento de venda. É entender que eles existem, sempre vão existir, você não consegue controlá-los, você não consegue prever eles, você não consegue prever se está no momento de mais baixa possível ou de mais alta. Quem diz para você que consegue acertar esse momento é mentiroso, não tem como, tá bem? Então entenda os ciclos de mercado justamente para você entender que aportes constantes e longo prazo são o principal fator para o sucesso dos seus investimentos. E da mesma forma que não é para você ficar acompanhando influenciadores aí, mensageiros do apocalipse, cuidado para não ficar acompanhando notícias de forma geral da mídia. Apenas aceite que o mercado sempre vai ter ciclos de alta e de baixa e siga sempre firme na sua estratégia de investimentos. As notícias sempre vão querer influenciar você a rotacionar os seus investimentos, que é a pior coisa que você pode fazer, tá bem? Então a sua estratégia de investimentos precisa estar completamente independente do governo A ou do governo B. E por último, e não menos importante, se inscreva aqui no canal e maratone os vídeos que você vai aprender muita coisa, tá bem? E aí, bora estudar sobre investimentos? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha aprendido alguma coisa nova, porque no final das contas é o que importa aqui para mim, tá bem? Por favor, comente algo aqui embaixo, dê a sua opinião, talvez tenha algum item que faltou eu falar, né? Com certeza não tem como eu contemplar todos os aspectos que envolvem esse tema, e você comentando aqui embaixo, você me ajuda, você mostra para o YouTube que o meu conteúdo é de qualidade, tá bem? Curta o vídeo, se inscreva no canal, bons investimentos e até a próxima!